Conseguem ver? Sim, claro, Pedro. Sim, olá. Boa tarde a todos. Obviamente, começar por agradecer à ESPM o convite para falar nesta sessão. Eu vou falar um pouco sobre qual o caminho de recuperação da aprendizagem no pós-Covid. Estão todos a ouvir bem? Sim? Sim, Sim? sim, 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 sim. Pedro. Pronto, está um bocadinho lento do meu lado, mas assim, mas pronto. Portanto, ou seja, desculpem lá, ou seja, nós chegamos à pandemia e quando houve a transferência para confinamentos, nós tínhamos pouca evidência acerca de qual é que era o impacto do ensino online para os alunos mais velhos, para os alunos de idades escolares do básico e do secundário. A evidência que nós tínhamos acerca do ensino online era uma evidência que vinha sobretudo do ensino superior, onde de facto já existia alguma literatura sobre o impacto do ensino presencial versus o ensino online. Por exemplo, existe este estudo conhecido do Figlio, que na sua universidade dividiu numa cadeira de microeconomia os alunos em ensino presencial e ensino online de forma aleatória e conseguiu medir que as diferenças de resultados entre os alunos que tinham tido um e outro tipo de ensino não eram estatisticamente diferentes de zero, mas que para os alunos que partiam com médias mais baixas, ou seja, para os piores alunos, havia impactos negativos e significativos. Havia também para os Estados Unidos um que usava variáveis instrumentais, nomeadamente a distância dos alunos ao campus, como forma de perceber qual era o impacto do ensino à distância, e aqui sim notou-se impactos negativos fortes e ao longo da distribuição das notas, ou seja, tanto na probabilidade de ter notas muito altas, como notas medianas, como notas mais baixas, mas só que de facto nós não tínhamos grande evidência acerca de qual era o impacto do ensino online para os ensinos básicos e secundários. Tínhamos algumas aproximações que poderíamos usar, como cenários semelhantes, como casos de greves de professores, como casos de fenómenos meteorológicos que levaram a encerramento de escolas no passado, como o impacto das férias escolares, que era algo que já estava relativamente bem documentado na literatura, naquilo que chamamos o summer melting, ou seja, quanto é que se perde as aprendizagens entre um fim do ano letivo e o ensino do outro, e o início do outro, mas não tínhamos exatamente uma percepção de qual era o impacto do ensino online para alunos mais novos do ensino básico e secundário. E, de facto, o que tem vindo a aparecer ao longo deste ano é uma série de nova evidência que tenta medir qual o impacto do ensino à distância, e esta evidência aparece para vários países. Este é um estudo que saiu ainda a semana passada do Education Endowment Foundation, com dados para a Inglaterra, que olha para cerca de 5.000 alunos no primeiro e segundo ano em 2021 e que compara com alunos em 2019. E, de facto, a perda média de aprendizagens, que é estimada de cerca de 3 meses, ou equivalente a uma perda de 3 meses de aprendizagens, sendo que estes impactos, isto é um resultado que tem aparecido de forma relativamente coerente nos estudos que têm saído, é que este impacto é sempre maior para alunos de famílias mais desfavorecidos, onde esta perda de aprendizagens pode corresponder a cerca de 7 meses. Portanto, e aqui, de facto, se olharmos para a linha vermelha, corresponde aos resultados dos alunos observados em 2019, antes da pandemia, e a linha azul corresponde aos alunos observados em 2021, e de facto notamos uma queda dos resultados entre os dois momentos. Também para os Estados Unidos tem havido colheita de dados, talvez os mais conhecidos sejam aqueles que têm sido recolhidos pela plataforma Zearn. Eu estou sempre a reportar resultados de métricas a matemática, por razões óbvias, mas tudo o que eu estou a reportar são de resultados a matemática. Portanto, a plataforma Zearn é uma plataforma de conteúdos de matemática que chega a cerca de 2 milhões de unidos. E os dados da plataforma Zearn têm sido seguidos pelo Opportunities Insights, que entre outros pelo Red Chatty, e que permitem ter estes resultados quais ao momento sobre qual é que é a performance dos alunos que vão sendo seguidos. E, de facto, o que notamos é que no momento em que se dá o confinamento do ano passado, há, de facto, aqui uma grande variação dos resultados e que, portanto, depois tivemos todo o período de verão e que depois, à medida que o tempo foi passando, o que nós notamos é, em primeiro lugar, para o conjunto dos alunos, ou seja, para a média de todos os alunos, a evolução das aprendizagens é ainda uma evolução negativa, ou seja, uma variação da evolução na aprendizagem em matemática que ainda é em média para todos os alunos de cerca de menos 8,5%, mas o que nós notamos mais uma vez é que estes impactos são muito heterogéneos, ou seja, estes impactos são muito mais acentuados
para alunos que vivem em bairros ou em zonas consideradas de baixo rendimento. Existe recentemente um feito por pessoas do World Bank, incluindo Patrinos e Dorelli, fizeram um compêndio de uma série de estudos que têm aparecido acerca do impacto nas aprendizagens. Na Bélgica, onde para o sexto ano há um impacto de cerca de 19 pontos percentuais de desvio padrão, portanto estes resultados são sempre reportados considerando notas que estão standardizadas, ou seja, que estão normalizadas. Para os Países Baixos, também resultados para diferentes anos de ensino, para terceiro, quarto, quinto e sexto ano, que vão desde 5 pontos percentuais de desvio padrão a 9 pontos percentuais de desvio padrão. E na Alemanha, também evidência para o quinto ano de uma perda de um impacto negativo de 9 pontos percentuais de desvio padrão. Entre parênteses estão os tamanhos das amostras, e isto são sempre resultados para matemática. No caso português, e esse é um dos esforços que nós aqui no Centro de Economia da Educação da Nova temos feito, é tentar ter métricas, mas é difícil, para o caso português, é difícil por várias razões. Em primeiro lugar, porque de facto nós não temos neste momento, formalizada e administrativa, dados comparáveis antes e depois da pandemia, ou seja, é difícil termos uma métrica que nos diga claramente o que é o antes e depois, por forma a termos uma medida do impacto do encerramento das escolas. Por sua vez, os exames nacionais que se realizaram ano passado, em 2019, 2020, não são ou seja, houve uma mudança de formato, que foi uma mudança profunda e que faz com que eles não sejam comparáveis ao que nós tínhamos antes. Portanto, ou seja, nós não podemos pegar nos exames nacionais de 2018, 2019 e comparar com os de 19, 20, sobretudo a matemática, porque a matemática no último ano, a moda da distribuição foi 19, portanto, o que significa que claramente houve um fenómeno muito particular em 19, 20 que torna estes resultados incomparáveis ao que tínhamos antes para perceber qual é que é a evolução da pandemia. E, por sua vez, o próprio Ministério da Educação realizou umas provas de aferição em janeiro de 2021, já este ano, antes do segundo confinamento, ao terceiro, sexto e nono ano, mas essas provas, para além de terem sido atropeladas pelo segundo confinamento, têm vários problemas de representatividade. Por exemplo, tem mais alunos na região autónoma da Madeira do que tem na região de Lisboa, portanto, ou seja, não é um retrato completo do país. Contudo, o que podemos dizer para Portugal é que, quando nós olhamos para estes resultados das provas de aferição, ou seja, os resultados são dados para 4 níveis de proficiência ou 4 níveis de conhecimento, digamos assim, e isto são as percentagens de alunos que conseguem responder a pelo menos 67% da prova em cada um dos níveis de conhecimentos. E o que vemos é que, sobretudo para os anos mais avançados, a percentagem de alunos que conseguem responder pelo menos a 2/3 da prova é relativamente baixa, o que significa que temos muitos alunos que não conseguem responder a pelo menos 2/3 da prova. Igualmente, nós aqui no Centro de Economia e Educação tentámos recolher alguns dados sobre o que é que os professores estavam a fazer ao longo do confinamento e ao longo do ensino à distância. Isto são dados de há cerca de um ano, que nós estamos a atualizar agora. E uma das evidências que nós também recolhemos é que muitos professores, de facto, não evoluíram nos conteúdos que estavam a lecionar. Por exemplo, no total de 2.600 professores que nós inquirimos, cerca de 26% durante o confinamento não evoluíram nos conteúdos que estavam a lecionar, mas ficaram essencialmente a fazer a revisão de conteúdos que tinham já sido lecionados presencialmente antes dos confinamentos. E, obviamente, esta realidade acontece em cima de um cenário português, que é um cenário, isto não é novidade, nós temos uma enorme desigualdade nos nossos resultados escolares. Por exemplo, se nós olharmos para os dados do PISA, a matemática, e se isolarmos os alunos que vêm das 25%, das famílias 25% mais ricas, chamemos assim, para simplificar, e das famílias 25% mais pobres, há um diferencial nos resultados no PISA de cerca de 100 pontos. 100 pontos é um diferencial muito grande, mesmo no todo da OCDE, que em termos de aprendizagens consideramos uma evolução linear das aprendizagens que corresponde a 2 anos de aprendizagens, portanto um diferencial muito grande. E nós sabemos, olhando para dados administrativos portugueses, ou seja, se olharmos para a prática dos alunos em provas de aferição e exames nacionais ao longo do tempo para matemática, nós sabemos que os diferenciais entre alunos que têm acesso à ação social escolar, ou seja, a barra azul, são os alunos que provêm de famílias mais pobres, e aqueles que não têm acesso a isso, ou seja, de famílias economicamente mais favoráveis, ou seja, a diferença, por exemplo, na percentagem de negativas é muito grande. Ou seja, por exemplo, no nono ano e no sexto ano, a diferença da prevalência de negativas entre alunos com SAS e sem SAS é praticamente 20 pontos percentuais, ou seja, o que é uma diferença muito grande. Ou seja, dado este cenário, o que é possível fazer? Ou seja, voltados à escola e, sobretudo, no próximo ano letivo, o que é possível fazer para tentar recuperar estas aprendizagens? Nós, neste debate,
há uma famosa compilação de literatura publicada em 2017 que olhou para 193 programas de recuperação de aprendizagens e tentou identificar que programas é que funcionam melhor e que programas que funcionam pior. E um dos programas que consistentemente mostra ter resultados positivos na recuperação de aprendizagem são programas de, ou se quisermos, vamos a chamar, momentos complementares de apoio individualizado aos alunos extra-aula. E, de facto, os programas de tutoria têm tido uma grande foco nos últimos tempos, ou seja, sobre se funcionam, porque é que funcionam. Recentemente, em 2020, houve uma revisão de vários programas e notou-se que estes programas conseguem recuperar até no mínimo 3 meses de aprendizagens dos alunos e mostraram ter um impacto médio de cerca de 37 pontos percentuais de desvio padrão, o que é um impacto muito forte quando nós olhamos de recuperação de aprendizagens e quando olhamos para programas em escolas e programas de educação, 37 pontos percentuais de desvio padrão é um impacto muito forte. Contudo, este tipo de revisões de literatura permite-nos perceber como é que estes programas funcionam melhor. E há várias evidências que resultam quando olhamos para este vasto conjunto de programas. Em primeiro lugar, para estes programas de apoio individualizado funcionarem, eles têm que estar integrados no horário escolar, ou seja, não pode ser uma sessão de tutoria que acontece ao final do dia, quando as aulas passaram, porque esses programas notou-se que têm um impacto menor na recuperação da aprendizagem, ou seja, que tenham uma grande periodicidade, ou seja, pelo menos 2 vezes por semana. É bastante importante também que estes programas estejam baseados em materiais, ou seja, que haja um banco de materiais comum a todas as pessoas que dão estes programas de tutorias, que dão estas sessões de apoio e que possam servir de base para este tipo de sessões. E por fim, e este é um dos pontos que é sempre muito enfatizado nestes programas de tutoria e de apoio individualizado, é que é muito importante o recrutamento de tutores e a formação que é feita a estes mesmos tutores. Eu vou objetivar num programa de matemática, precisamente, ou seja, um programa de matemática cuja evidência, que é o programa SAS, que é para matemática de 9º e 10º ano e que aconteceu em Chicago ao longo dos últimos anos e que abrangeu cerca de 5.000 alunos. E que foi um programa que, basicamente, estamos a falar de 140 horas de tutoria por aluno e por ano, em cerca de dividido em blocos de 40 a 60 minutos. Estas sessões de tutoria, basicamente, haviam 5 minutos iniciais de problemas rápidos, aquilo que eles chamavam de warm-up problems. Depois havia 30 a 40 minutos que eram focados nos problemas daquele aluno concreto. E depois havia uma resolução final de 3 problemas sobre os conteúdos que foram dados nesta semana na aula. Este programa baseou-se no recrutamento de jovens licenciados que foram testados à partida para perceber se os seus conhecimentos de matemática eram fortes ou não, e se eram robustos, e tiveram uma formação de 100 horas durante o verão. Os impactos, notou-se que os impactos são maiores se o programa fosse prolongado no tempo, ou seja, mais uma vez aqui a periodicidade e o facto de estes programas acontecerem intensamente ao longo do tempo é algo relevante. E, de facto, os resultados do programa são muito impressivos. Houve uma diminuição de cerca de 49% de percentagem de negativas, o que é muito, ou seja, uma redução de 49% do número de negativas, dizendo melhor, é um impacto muito forte, e uma melhoria das notas a matemática em cerca de 56 pontos e nas notas das outras disciplinas em cerca de 18 pontos. Relembrar que este era um programa a matemática, portanto não abrangia as outras disciplinas, mas também teve um impacto nas outras disciplinas em cerca de 0,18 pontos, isto numa escala de 1 a 4. E isto notou-se que acontecia em alunos que vinham de diferentes turmas. E porquê que isto é importante? Porque o que significa que funcionou foi, de facto, aquele apoio individualizado àqueles alunos. Não era o facto do aluno estar fora da sala de aula, porque muitas vezes nós sabemos que as salas têm ruído e têm distrações. Ou seja, não era apenas o facto do aluno estar a aprender complementarmente num sítio mais calmo. Era o facto de este apoio estar a ser dado de forma individualizada àquele aluno, atendendo às necessidades daquele aluno. E como nós vemos, isto é uma medida do impacto do programa, portanto, basicamente isto é uma escala invertida, portanto, aqui está o melhor aluno à partida que foi observado e aqui está o pior aluno que à partida foi observado, e nós o que claramente vemos é que o programa teve um impacto maior para aqueles alunos que apresentavam à partida maiores dificuldades. E estes programas de tutorias, eu vou saltar, eu tinha aqui um outro exemplo de programas de tutorias, e estes programas de tutorias e este tipo de apoio individualizado encaixa numa das principais discussões que existe neste momento acerca de o que fazer quando se regressa à escola. Porque há 2 abordagens, que é aquilo que se tem chamado uma abordagem de aceleração,
a uma abordagem de remediação. Uma abordagem de remediação é considerarmos que o que se fizer agora do regresso às aulas é sobretudo focado nos conteúdos que ficaram por lecionar e na recuperação dos conteúdos do ano passado. Uma abordagem de aceleração é dizermos não. Vamos focar-nos nos conteúdos que eram supostos dar neste ano letivo e para os alunos que têm dificuldades vamos desenhar programas específicos que possam chegar às suas lacunas, como o caso do programa de tutorias. Esta é uma discussão que está a existir, em particular nos Estados Unidos, sobre se devemos seguir um caminho de remediação, ou seja, de tentarmos recuperar o ano anterior e focar nos conteúdos do ano anterior, ou numa aceleração em que continuamos com os conteúdos que estamos a dar, indo suprir as dificuldades que individualmente existam das matérias que ficaram por lecionar durante o período de encerramento de escolas. E os primeiros dados da plataforma Zearn, aquela de que eu falava há pouco, que é uma plataforma de conteúdos de matemática que chega a cerca de 2 milhões de alunos, os primeiros dados em que eles conseguem identificar se os professores vão seguir uma abordagem de remediação ou uma abordagem de aceleração, os primeiros dados indicam que uma abordagem de aceleração mais rapidamente recuperar a situação que tínhamos pré-pandemia, ou seja, é aquela que melhor ajuda os alunos a progredirem nas suas aprendizagens, mais do que uma abordagem apenas de remediação, ou seja, uma abordagem de aceleração parece nestes primeiros dados indicar que é a abordagem que melhor ajuda os alunos, todo o tipo de alunos, não só o aluno mediano, mas também o aluno que provém de meios socioeconómicos mais frágeis. Portanto, como notas finais eu deixaria, nós claramente precisamos de mais instrumentos para perceber o impacto da pandemia na aprendizagem dos alunos. Nós não temos em Portugal ainda estes instrumentos, é muito difícil dizer qual é que é o impacto da pandemia nas aprendizagens dos alunos neste momento. E nós precisamos destes instrumentos para saber a que alunos é que precisamos de chegar e que recursos é que precisamos de dar às escolas e quais é que as escolas que precisam de mais de recursos. Neste momento, em Portugal, nós não temos este instrumento. Depois há estudos em torno de acelerar ou remediar, sendo que as primeiras evidências do regresso às aulas dão-nos umas primeiras indicações que uma abordagem de aceleração, em que temos programas, como os programas de tutoria, que chegam aos alunos que precisam mais, são a abordagem ou que neste momento poderá ser a mais eficaz para a recuperação da Pedro, Sim, olá João, desculpe. eu perdi o som agora há algum tempo. Não sei se já tinha acabado ou não. Já tinha terminado. Eu acho que parece que ouvi alguns soluços. Peço desculpa. Sim. O último slide, julgo que toda a gente perdeu, como eu. Talvez se pudesse Peço desculpa. o último slide. Posso sim, senhor. Deixe-me voltar a partilhar até acha. Peço desculpa, eu acho que parece que houve aqui um problema. Eu também achava que a minha internet estava boa, mas afinal. Deixe-me ver se eu consigo voltar a partilhar. É exatamente o mesmo problema que muitos alunos e professores tiveram este ano. Exatamente, ou seja, é uma aplicação do mesmo problema que existiu. Conseguem ver? Não tenho a certeza. Não conseguimos ver o slide. Conseguem ver? Agora sim, agora está a aparecer. Vamos ver se... Agora sim. Agora sim. Portanto, ou seja, finais, o que eu enfatizaria era o seguinte, eu vou desligar o meu vídeo que acho que ajuda, se conseguirem todos ver, que nós precisamos de mais instrumentos para perceber qual é que é o impacto da pandemia em Portugal. Nós não temos neste momento instrumentos que nos permitam claramente perceber qual é que foi o impacto nas aprendizagens do período de encerramento das escolas. E nós precisamos disto tanto para perceber quais é que são
os alunos que mais precisam de apoio, como precisamos de perceber quais é que as escolas que mais precisam de apoio para distribuirmos os recursos que possam vir a existir. Por sua vez, há esta discussão sobre se devemos adotar uma abordagem de aceleração ou de remediação, digamos assim, ou seja, se devemos continuar nos conteúdos previstos no próximo ano letivo, indo caso a caso, suprindo as necessidades que existem com programas de tutoria, ou se nos devemos focar as turmas inteiras nos conteúdos que ficaram por lecionar, e as primeiras evidências que nós temos é do regresso às aulas, é que uma abordagem de aceleração, ou seja, de continuar com os conteúdos e não apenas de mera remediação do que ficou para trás, é aquela que traz maiores benefícios para todos. E agora espero que este último ponto tenha sido claro. João. Obrigado, Pedro. E eu recordo a todos os participantes que podem pôr questões tanto no chat como naquele instrumento de questions and answers, como dizem os franceses. E no final poderemos conversar todos, em conjunto com todos os oradores. Eu queria só informar que o professor Pedro Rosário teve um problema de última hora, portanto não poderá estar presente. E há uma questão que eu gostava só de fazer ao Pedro, nesta altura, que é se essa análise do impacto do ensino à distância, esses estudos que foram feitos, tiveram em conta que há muitas formas diferentes de ensinar à distância. E umas mais eficazes que outras. A questão aí, ou seja, em termos de metodologia, ou seja, não há esse destrinçar, há muito mais um destrinçar entre escolas públicas e privadas, entre alunos de meios socioeconómicos mais favorecidos e menos favorecidos, onde nós sabemos também que as condições de acesso são diferentes consoante os tipos de ensino ou os tipos de família. Nós, nos inquéritos que fizemos aos professores, tentámos fazer essa questão, ou seja, tentámos ter esse ponto adicional, que era que tipo de ensino à distância é que se estava a fazer. E uma das conclusões que nós tivemos foi, a maioria teve aulas online, portanto isso foi algo que progressivamente aconteceu, só que claramente os professores fizeram muito menos testes do que faziam anteriormente. Ou seja, quando nós perguntámos os instrumentos de avaliação que estavam a ser feitos, só 1/3 é que nos disse que estavam a fazer testes, e nós nem perguntávamos se eram os testes como aqueles que estavam a fazer antes, se eram testes em geral. A maioria dos professores estava muito mais a basear-se à avaliação em mecanismos de trabalhos de casa e menos de testes formais, digamos assim. Esse foi talvez o resultado mais evidente no caso português dos inquéritos que nós fizemos. Obrigado, Pedro. Então, como aparentemente... E peço desculpa a quem não conseguiu ouvir, não me percebi durante a apresentação que estava a ver este problema, peço desculpa. Ora bom, a segunda pessoa a intervir é a Ludmila Nunes, a quem eu dou agora ao palco. Muito obrigado por ter vindo. Olá, boa tarde a todos. Obrigada eu por este convite. Vou partilhar o meu ecrã. Eu não sei se toda a gente está a ver. Ups. Sim, estamos, claro. Ok, portanto eu tinha preparado a minha apresentação em inglês, mas pelo que me apercebi, a maior parte de quem está a assistir fala português. Portanto vou falar em português e mantenho os slides em inglês, se não houver problema. Portanto eu vou falar sobre as melhores estratégias para ensinar matemática, tanto online como offline, e vocês vão perceber porque é que não há aqui uma grande distinção daquilo que devemos fazer online e daquilo que devemos fazer offline. E vou falar sobre estas estratégias do ponto de vista da ciência psicológica, ciência cognitiva, o que é que nós sabemos que pode ajudar os alunos a aprender melhor. Portanto, nós sabemos que ensinar é um desafio. E será que ensinar online torna esse desafio ainda mais difícil? Eu diria que sim, daquilo que tenho falado com professores. Eu não dei aulas online durante a pandemia, dei aulas antes da pandemia e sim, cria dificuldades adicionais, como o Pedro falou, como os dados têm mostrado, o desempenho dos alunos vem a diminuir
e fala-se muito agora como melhorar, não só como fazer o catch-up, como conseguir trazer os alunos aos níveis iniciais de aprendizagem, mas também como melhorar as técnicas online quando novas pandemias acontecerem, quando novos lockouts acontecerem, o que é que se pode fazer melhor da próxima vez. E, portanto, a minha primeira questão é: o que é que será que nós devemos alterar, o que é que nós devemos mudar quando temos de ensinar online? E eu gostava de começar com esta quote de Richard Clarke. The learning process is generated by the methods of instruction, these are the strategies, and not the means, in this case online or face-to-face. If the best strategies are used, declines in learning can be avoided. Portanto, a resposta que a ciência psicológica nos dá a esta questão de o que é que nós devemos mudar quando temos de ensinar online é quase nada. Okay? Portanto, aquilo que nós devemos utilizar online são as melhores estratégias de aprendizagem que já foram identificadas como as melhores estratégias que funcionam e que permitem que todos os alunos de todos os níveis de habilidade e todos os níveis de conhecimento conseguem aprender numa sala de aula tradicional. Estas estratégias de aprendizagem são baseadas em princípios psicológicos e pedagógicos que já estão bem estabelecidos e que de facto parecem funcionar. E é sobre isso que eu vos vou falar. Eu selecionei 3 estratégias que parecem ser as mais fáceis de implementar e também aquelas que dão melhores resultados. A primeira é o Retrieval Practice, ou a prática de recuperação, e é exatamente o testing. Portanto, isto vem de encontro àquilo que o Pedro estava a dizer, que de facto durante a pandemia os professores fizeram menos testes e, portanto, isto refletiu-se negativamente no desempenho dos alunos e na sua aprendizagem. A segunda estratégia que eu vou falar é o Spacing e Interleaving, ou espaçamento e o estudo intercalado. E depois, este caso é específico, esta será talvez a estratégia para a qual é preciso criar mini-estratégias adicionais para implementar online, que é a facilitação da aprendizagem ativa. Portanto, vamos começar com o Retrieval Practice, ou prática de recuperação. E a ideia por trás do Retrieval Practice e porque é que funciona não é nova. Já Gates, em 1917, falou sobre a importância de testar conhecimentos para facilitar a aprendizagem. E o que acontece aqui é que quando recordamos informação de uma forma ativa, quando tiramos coisas da nossa memória, não apenas reconhecer algo, mas fazer um esforço ativo para recordar, este esforço vai aumentar a aprendizagem e o desempenho futuro. Portanto, esta experiência de 2006 recuperou esta ideia de que o testing aumentava a memória e podia ajudar a aprendizagem. Roediger e Karpicki deram a vários alunos, a vários grupos de alunos, pequenos textos sobre biologia e outras matérias educativas. Portanto, estamos a falar de materiais com significado, não apenas listas de palavras, como muitas das experiências em psicologia são feitas. E eles criaram 3 condições. Numa das condições, os alunos apenas liam os materiais 4 vezes. Noutra condição, liam esses materiais 3 vezes e depois faziam um teste. E numa outra condição, liam os materiais apenas uma vez e tinham então 3 testes sobre os materiais que tinham lido. E Roediger e Karpicki pediram também aos alunos que julgassem quão bem iriam relembrar os materiais que estavam a estudar em cada uma das condições. Portanto, o gráfico que eu vos estou a mostrar agora é para aquilo que os alunos estimaram que iriam aprender com cada uma das estratégias. Aqueles que leram 4 vezes fizeram uma estimativa muito mais elevada do que os outros que
que leram e foram testados. A estimativa mais baixa é precisamente para aqueles alunos que leram apenas uma vez e foram testados 3 vezes. Agora, o que é que aconteceu na realidade foi precisamente o inverso desta estimativa, foi precisamente o inverso daquilo que os alunos acharam que ia acontecer. Quando olhamos para um teste de recordação livre, em que os alunos apenas tinham de recordar as ideias que tinham sido apresentadas, vemos que aqueles que estudaram 4 vezes tinham o pior desempenho e aqueles que tinham sido testados mais vezes foram precisamente aqueles que tiveram um melhor desempenho, portanto que aprenderam melhor a matéria. O que é que pode levar a estes efeitos? Portanto, vemos que há uma ilusão de aprendizagem que se gera quando os alunos estudam sucessivamente e isto tem a ver com uma falsa ilusão de conhecimento porque eles não estão de facto a tentar recordar. Claro que quando estão a ser testados e a tentar recordar o material, ocorre exatamente o contrário, os alunos vão se aperceber que têm mais dificuldades do que aquelas que esperariam. Mas no fundo, só o facto de se testarem, ficarem mais conscientes dessas dificuldades que têm, vai ajudar bastante na sua própria aprendizagem. E pronto, desde 2006 inúmeros estudos foram feitos com o Retrieval Practice, com a prática de recuperação. Aquele estudo que eu vos mostrei foi feito em laboratório, mas vários estudos têm sido feitos em sala de aula. Numa meta-análise, aliás, meta-análise não, porque não combinámos os efeitos, porque os estudos são muito heterogéneos, mas num artigo de revisão de todos os estudos que conseguimos encontrar que foram feitos em sala de aula, Pooja Agarwal, eu e a Janelle Blunt, conseguimos encontrar 50 experiências, 50 comparações, em que esta prática de recuperação foi comparada com um estudo simples, apenas com leitura ou exposição tradicional aos materiais, e aquilo que verificámos é que, de facto, esta vantagem dada pelo testing, por fazer múltiplos testes, ocorre em sala de aula também, não é um artefacto do laboratório, portanto ocorre em sala de aula com materiais educativos. E é um efeito que na maior parte dos casos é um grande efeito ou médio, e quando não é grande ou médio é pequeno, mas raramente é um efeito negativo. Portanto, outra vantagem de usar múltiplos testes é que também vai ajudar os professores a compreender melhor o que é que os alunos sabem e não sabem e onde é que estão as dificuldades dos alunos. Agora, no caso específico da matemática, no nosso estudo de revisão, curiosamente encontramos apenas 2 estudos que compararam esta prática de recuperação ou reteste a abordagens tradicionais em aulas de matemática. Mas nestes estudos, a prática de recuperação de facto conferiu uma vantagem aos alunos. Portanto, aqui há 2 questões que se calhar convém pensarmos para o futuro. Será que esta prática de teste é alguma coisa que já é comum em matemática? Portanto, os alunos resolvem exercícios e, portanto, isto já é considerado um testing e é por isso que não é tão estudado como noutras áreas de ensino. Mas aqui entra uma questão muito importante sobre o testing. O testing funciona se for feito sem consulta dos materiais, se for exigido ao aluno que recupere o máximo de informação possível à sua própria memória. Portanto, se isto é algo que não é feito em matemática, é uma consideração importante para as estratégias de ensino utilizadas. E depois outra questão é que a matemática não é apenas a resolução de exercícios, como vocês sabem melhor do que eu, e é também necessário e convém recuperar conceitos e teoria, e isto pode ajudar os alunos. Portanto, como implementar esta estratégia? Quando nós falamos de testing e falamos de múltiplos testes, não queremos dizer que estes testes servem para a avaliação para uma nota final dos alunos. São testes de prática, que não é necessário que contem para uma nota final, mas que devem ser feitos sem consulta do material.
Portanto, ao salientar e dizer aos alunos que estes testes são exercícios que não contam para nota, mas que são para ser feitos como os testes reais, entre aspas, ajuda a que os alunos não tenham a tentação, especialmente quando estão a aprender online e estão a fazer estes exercícios em casa com muito menor controle do que numa sala de aula, não tenham a tentação de fazer estes exercícios com material de suporte. E também podemos dar alguns créditos, contar estes exercícios, apenas o facto de os fazer pode contar para esta nota final, porque isto ajudará os alunos a estarem motivados para de facto completarem os exercícios. Depois, no contexto online, estas atividades podem ser avaliadas ou corrigidas por outros alunos. Não é necessário que seja o professor a corrigir e a dar feedback a todos os alunos individualmente. No entanto, é mesmo crucial dar feedback a qualquer tipo de teste, porque é isto que vai ajudar os alunos a compreender não só aquilo que não sabem, mas como aprender melhor e quais são as respostas corretas. Portanto, não é necessário dar um feedback individual a cada aluno, convém dar um feedback sobre as respostas corretas no geral. Passando à nossa segunda estratégia, o espaçamento e o estudo intercalado. Esta estratégia pode e deve ser utilizada com a estratégia da prática de recuperação e é muito simples de aplicar, mas requer organização. Portanto, a ideia por trás desta estratégia é que a aprendizagem e o ensino e a prática devem ser espaçadas no tempo. Por exemplo, deve dar-se uma semana entre o estudo de um conceito e a altura em que se vai rever esse conceito. Peço desculpa. Peço desculpa, avancei os slides demasiado. E para além de espaçar os tópicos, e isto vai ser útil para os alunos porque cria uma extra dificuldade. Portanto, ao espaçar os tópicos, os alunos não estão apenas a recuperar informação que está na sua memória mais imediata e vão ter, de facto, de esforçar-se para relembrar os conteúdos. E é por isso que esta estratégia promove a aprendizagem. Depois, durante a prática, os tópicos estudados devem ser intercalados, ou seja, se os estudantes estão a aprender subtração, divisão e multiplicação, por exemplo, não devem fazer os problemas todos de adição, os problemas todos de subtração, os problemas todos de divisão, todos de multiplicação, ou seja, em math blocks, e devem intercalá-los, ou seja, fazer uma subtração, uma divisão, uma adição. Isto é a maneira mais fácil de explicar o que é que o estudo intercalado é. E o benefício desta estratégia acontece porque os alunos, em vez de, ou seja, relembrarem a estratégia que é melhor para, por exemplo, fazer divisões e depois aplicar essa estratégia cegamente a todos os problemas de divisão que vão fazer de forma massiva, ao encontrarem sempre problemas de natureza diferente, vão ter de selecionar e recuperar na memória a estratégia apropriada cada vez que encontram um problema. Portanto, fazer o estudo intercalado vai promover a prática de recuperação e aumentar o esforço que os alunos têm de fazer para resolver estes exercícios. Okay? Portanto, misturar problemas que podem ser um pouco semelhantes, mas que requerem estratégias diferentes para ser resolvidos, vai aumentar a capacidade que um aluno tem de discriminar entre as várias estratégias e os vários tipos de problemas. Portanto, no exame de avaliação final, esta estratégia vai ser bastante útil para aumentar o desempenho. Em matemática, e neste caso já há muita investigação sobre usar o interleaving, o estudo intercalado e o espaçamento em matemática, e aquilo que se verifica é que, especialmente em geometria e estatística, esta estratégia é especialmente favorável
para melhorar o desempenho dos alunos. Numa meta-análise, o estudo intercalado foi especialmente útil e especialmente benéfico quando materiais visuais e conceitos de matemática eram os materiais a ser estudados. Ok, portanto, como é que se implementa isto? E é aqui que é necessário alguma organização, portanto, o ideal é dar guidelines aos alunos de como fazer o seu próprio calendário para organizarem o estudo utilizando o espaçamento e a prática intercalada. Portanto, mas aquilo que os professores podem fazer também é programar testes online, que devem ser espaçados no tempo e focar os variados tópicos de ensino de uma forma intercalada. E também tentar fazer, quando possível, aulas que são mais curtas e mais frequentes e sessões de ensino que têm mais pausas, mas que podem ser mais frequentes e podem ser direcionadas a estes tópicos específicos, porque shorter and more frequent learning sessions aumenta a aprendizagem e isto é algo que já sabemos desde os anos 60, mas que até hoje não utilizamos. Depois, uma ideia para os professores implementarem estas estratégias é também utilizar, por exemplo, vídeos curtos em que expõem o material e depois utilizar atividades de teste em que os alunos devem recordar o material em vez de apenas voltar a ver os vídeos ou então fazerem estas atividades consultando os vídeos. Portanto, e chegamos agora à nossa última estratégia, como facilitar a aprendizagem ativa. Portanto, sabe-se que quando encorajamos os alunos a serem ativos na sua própria aprendizagem, a procurar informação e a interpretar informação, estamos a promover a aprendizagem. Claro que isto só acontece quando já temos alunos com sólidos conhecimentos de base e é para isso que as outras duas estratégias vão servir também. Mas nós sabemos que promover a autonomia dos alunos pode aumentar a sua motivação, o que por sua vez pode aumentar o desempenho académico. E é aqui que a educação online pode ser uma vantagem até, se for utilizada corretamente. Quando os alunos estão a aprender online, eles têm a possibilidade de estudar vários tópicos em maior profundidade, têm a possibilidade de aprofundar os seus conhecimentos, porque têm um acesso imediato a muita informação. E isto é útil. Agora, o problema é a informação que está disponível, como ajudar os alunos e guiá-los a selecionar a informação que de facto é útil e que de facto é boa informação. E é aqui que entra o papel do professor também para estimular o pensamento crítico dos alunos, mas fornecer ou ajudar os alunos a desenvolver a habilidade de utilizar a internet e toda a tecnologia disponível da melhor forma. E como é que isto pode ser feito? Portanto, os professores podem preparar atividades que vão ser mais vantajosas precisamente porque existe uma grande quantidade de informação disponível na internet e esta informação vai levar os alunos a fazer as suas próprias escolhas e, portanto, preparar estas atividades poderá aumentar a motivação e o envolvimento dos alunos, a vontade que os alunos têm de aprender. E também a explorar a informação de forma mais aprofundada. Mas os professores devem então estruturar esta busca de informação de forma a que os alunos e as suas escolhas sejam guiadas. Por exemplo, muitos dos artigos na Wikipedia são úteis, têm informação que é verdadeira, que pode ser útil e que pode guiar à exploração de outra informação associada. Portanto, os professores podem, por exemplo, guiar os alunos através da Wikipedia. Mas uma busca cega por conteúdos na internet pode levar a informação falsa e a conteúdos que não são verdadeiros, para os quais há pequenas pistas, sobre as quais eu não vou ter tempo de falar, mas há pequenas pistas que os professores podem mostrar e ensinar aos alunos a estarem atentos
são estas pistas que podem indicar que a informação que está a ser retratada naqueles sites não é de facto verdadeira e não é útil para a sua aprendizagem. E depois, relacionado com a aprendizagem ativa, é também o sentido de comunidade e como desenvolver este sentido de comunidade quando não temos os alunos na sala de aula e estão a desenvolver as suas atividades individualmente nos seus computadores a partir de casa. Portanto, a estratégia para lidar com isto é criar aulas que são interativas, portanto, usar projetos virtuais que requerem trabalhos de grupo, incluir momentos de interação entre os professores e os alunos, portanto, encurtar a aula expositiva, mas depois adicionar estes momentos de interação. Usar painéis de discussão online e também tentar tirar partido de outros canais de comunicação, como redes sociais, que são muito menos formais, mas que os alunos já têm uma preferência e a aptidão para utilizar. E, portanto, estas são as 3 estratégias que eu selecionei hoje. Retrieval Practice, ou a prática de recuperação e usar múltiplos testes, e o Spacing and Interleaving, ou a aprendizagem espaçada e o estudo intercalado, são as 2 principais estratégias que funcionam tanto na sala de aula offline como nas salas de aula online. E, portanto, aquilo que nós sabemos é que devemos aplicar estratégias que funcionam nas salas de aula tradicionais e transferi-las para as salas de aula online. E eu gostava de deixar também alguns recursos que podem ser úteis em que estas estratégias são abordadas mais aprofundadamente e que têm também materiais que podem que podem ajudar tanto os alunos como os professores ou mesmo os encarregados de educação a aplicar este tipo de estratégias. Portanto, deixei aqui o site da Iniciativa Educação, da Fundação Teresa e Alexandre Soares dos Santos, nas quais podem encontrar não só artigos, eu fiz um screenshot em inglês, mas estes artigos estão disponíveis em português. E, portanto, se houver um interesse em explorar estas estratégias, poderão explorar este site ou contactar-me também. E obrigada a todos. Eu acho que não me alonguei muito. Obrigado. Muito obrigado, Ludmila. Temos aqui uma pergunta que é, no fundo, a pergunta de $1 milhão. Como é que se pode detectar ou minimizar as fraudes na avaliação online? Pois, não se consegue, é muito difícil. E é precisamente por isso que estes testes que eu estou a falar não devem ser vistos como testes de avaliação. Portanto, aquilo que o professor deve fazer nestes casos é enfatizar precisamente que o aluno deve tentar resolver estes testes sem recurso a outras fontes, ou seja, sem fraude, mas que pode fazer isso porque não é a sua nota final que está em causa. Portanto, isto é a parte importante de utilizar os testes como instrução e não como avaliação apenas. Agora, claro que os alunos precisam de ser avaliados no final de um curso, no final de uma aula. E eu acho que a pergunta é como fazer isto online sem como detectar fraude. Bem, eu diria que uma vantagem de utilizar esta prática de recuperação também é ensinar os alunos a fazer testes sem terem de recorrer a essas ajudas fraudulentas. Não quer dizer que o facto de eles fazerem isto quando não estão numa situação de avaliação vá depois transferir para a situação de avaliação, mas pode ajudar porque vai normalizar a prática de teste, vai diminuir a ansiedade. Se os alunos continuarem a fazer testes, provavelmente chegam a um dos últimos testes e sabem como fazer um teste e estarão muito mais aptos, têm mais informação sobre aquilo que sabem e não sabem. Portanto, como detectar, infelizmente não tenho uma resposta. Como prevenir? A prática de teste em si própria pode ajudar a diminuir as tendências fraudulentas que os alunos podem ter online. Obrigado, Ludmila.
Relativamente, há aqui uma pergunta para o Pedro Freitas, mas eu talvez voltasse a fazer essa pergunta no final, porque o Pedro estava com ligação ou alguma dificuldade na ligação. Se o Pedro conseguisse ter uma ligação por cabo, seria melhor. De qualquer forma... eu acho que agora está ok, mas eu acho que no final depois temos uma discussão, não é? Sim, sim. Mas, de certa forma, esta questão sobre os testes liga-se àquilo que o próprio Pedro tinha dito, a importância dos testes nesta avaliação, neste processo, e sim, os testes podem contar para nota ou não, ser meramente formativos, e a parte dos testes formativos é interessante porque permite ao professor ir percebendo das dificuldades, e o aluno, como se está apenas a revelar as dificuldades que tem, não tem nenhum interesse em cometer fraudes. Os testes para avaliação é outro problema completamente diferente. Claro que há muitas técnicas de ter proctoring e gravar, obrigar o aluno a usar a câmara, gravar, mostrar vigilância diferida ou síncrono, etc. Mas no fim do dia, se o aluno quiser aldrabar mesmo, vai conseguir aldrabar. Esse que é o facto incontornável. Parece-me a mim. De qualquer forma, talvez a parte que mais está-me a faltar o adjetivo certo. Seja logo um dos primeiros slides da Ludmila, quando há uma citação que diz aquilo que funciona no ensino à distância é o que funciona no ensino presencial, ou o contrário, o que funciona no ensino presencial é o que funciona no ensino à distância. Até a minha experiência é ligeiramente diferente, até é um pouco diferente, porque eu acho que o ensino à distância que realmente funciona é, de certa forma, ortogonal ao ensino presencial. Talvez as estratégias que fazem uma coisa funcionar e outra funcionar possam ser iguais, mas o ensino à distância parece-me altamente técnico e exigir quase uma revolução copernicana na forma de pensar as coisas. O que realmente me parece que não funciona é a transposição das aulas de quadro para o ensino presencial, para o ensino no Zoom, ou quer que seja. E isso é que me parece que causou até efeitos bastante nocivos, que convenceu muitos professores que o ensino à distância não funciona, quando o que aconteceu é que eles verdadeiramente não viram o que é o ensino à distância que funciona. Tem muitas décadas de investigação, de introdução, etc. Não sei se a Ludmila quer dizer alguma coisa melhor do que eu. Por acaso tenho, não, melhor talvez não, mas tenho um comentário sobre isso. A questão é, será que a técnica de quadro e a aula inteiramente expositiva de facto funciona? Porque o que aquela citação quer dizer é que as estratégias cognitivas, aquilo que nós sabemos de como as pessoas aprendem, como a memória funciona, como a aplicação e a resolução de problemas funciona, funciona da mesma maneira online e offline. Depois, os desafios que há são de facto técnicos, como transpor aquilo que funciona numa sala de aula tradicional online. Aí entram uma série de coisas técnicas e que programas utilizar e como saber o que é que os alunos estão de facto a fazer, e isso aí é outra questão. Mas, infelizmente, ainda há muito... Eu acho que ainda há muitas estratégias que nós, psicólogos, sabemos como funciona, que estão estudadas. Alguns professores sabem como aplicar e sabem que funciona, mas que ainda não são muito utilizadas. Por exemplo, ainda há muito medo dos testes, enquanto que é a estratégia que está mais bem estudada e que se sabe que funciona melhor. Esta questão do estudo intercalado, uma aula expositiva de 50 minutos, não é boa para aprender. E nós sabemos isso, mas ainda é um modelo utilizado mais tradicionalmente. Sim, é isso, é. E mais coisas, o ensino à distância, o ensino presencial, a pessoa pode preparar a aula vagamente. Amanhã sei que tenho que dar aquilo, prepara, e as explicações, mais detalhadas ou não, resultam de estar a olhar para a cara dos alunos e estar a ver na cara. No ensino à distância, a documentação tem que ser perfeita. Tem que antecipar, tem que perder 15 minutos a explicar um pouco melhor aquilo, um obstáculo em que o aluno pode tropeçar e ficar ali a bater contra a parede durante 2 horas, etc. Tem muitas especificidades. Por exemplo, um professor numa aula presencial pode dizer para um aluno de forma um pouco mais ríspida: vá lá, esteja atento.
No ensino à distância isto é muito perigoso porque pode-se perder o aluno. Exatamente. O vínculo é muito mais frágil, etc. Portanto, era nesse sentido que eu estava a dizer, de certa forma, aqui uma revolução copernicana que me parece que falhou, né, neste processo todo, falhou a preparação dos professores, deveria ter havido uma preparação massiva. Sim, Pedro? Sim. Nós, aliás, fizemos essa pergunta aos professores há um ano, se eles, antes da pandemia ou durante a pandemia, tinham tido alguma formação em ensino à distância, e 2/3 disse que não. Ou seja, que nunca teve nenhuma formação de técnicas de ensino à distância. Portanto, a maioria dos professores estava a fazer, obviamente, aquilo que melhor podia e sabia, dadas as aulas presenciais que conhecia, portanto, nesse sentido. Pois. Obrigado, Pedro. Então, a próxima oradora é a Rita Ginja. Muito obrigado por aceitar o convite, por estar aqui. A palavra é sua. Obrigada eu. Eu vou partilhar agora um... disparate. Aumentei o... em vez de partilhar. Ok. Vem o meu ecrã. Então. Eu primeiro peço imensa desculpa porque o meu teclado não é um teclado português, portanto, em 90% dos casos eu não vou ter acentos. Porque o meu teclado é um teclado norueguês. Por isso eu peço imensa desculpa por isso. Não há problema, estamos entre amigos. Ok. Além disso, como economista da educação, um bocadinho como o Pedro, eu vou-me repetir em algumas coisas que o Pedro disse. Nós não combinámos antecipadamente o que havíamos de apresentar, o que pode ser bom, porque entretanto eu vou reforçar algumas coisas que realmente a evidência mostra que funcionam. E portanto pode ser bom. E entretanto isto seria um repeated learning. Então, basicamente, se nós tivermos que pensar como é que foi o ano, os nossos últimos ano e meio, foi um bocadinho isto para pais, para nós, professores e investigadores, foi muito passado no sofá, muito passado à secretária, a dar aulas e a aprender, ou a tentar aprender de forma diferente. Agora, o encerramento destas escolas e interrupção de aulas presenciais pode ter e vai ter efeitos na aprendizagem, como já vimos, mas também efeitos na vida futura. Então, primeiro aqui há duas questões que são gerais, que são quais é que são os efeitos destas interrupções e quais é que são os tipos de políticas que nós sabemos que podem amortecer os efeitos negativos. Uma coisa que é importante neste tipo relativamente às políticas que podem funcionar para amortecer os efeitos negativos do fecho das escolas é que estes efeitos vão depender muito da idade das crianças. Aquilo que funciona para crianças em idade pré-escola ou na primária vai ser muito diferente daquilo que funciona para adolescentes. Isto é o que mostra a evidência. Além disso, há uma peça fundamental aqui, que é a família, que é o ambiente. A família foi fortemente afetada durante o que aconteceu no último ano e meio, gostei, vai provavelmente acontecer pelo menos por mais um ano, e isso vai, eu vou falar um bocadinho disso lá mais à frente, o que é que os governos podem fazer, o que é que nós podemos tentar fazer principalmente num contexto de recursos limitados para tentar amortecer os efeitos negativos desta pandemia. O que aconteceu não foi só em Portugal, foi em cerca de 190 países, eu não fazia deste número até antes de preparar esta apresentação, 190 países tiveram de facto a interrupção de aulas presenciais, isto é uma geração inteira que foi afetada. Eu vou começar por sumarizar um bocadinho em mais detalhe do que fez o Pedro, os impactos das interrupções de escolas que nós sabemos do passado, não num contexto de pandemia, de pré-pandemia, podem ser úteis, porquê? Porque no passado nós conseguimos olhar para efeitos de longo prazo. E de facto, com a interrupção da pandemia, então só para set the frame, além disso, vocês como podem notar, eu não sou propriamente a pessoa, eu não falo imenso em português, não costumo apresentar em português, é a segunda apresentação na minha vida que estou a fazer em português. O que acontece é o seguinte, é que o que nós sabemos é que mesmo para estudantes universitários, que provavelmente já têm um equipamento muito melhor para lidar com situações de crise do que crianças, aquilo que imediatamente aconteceu após a interrupção das aulas em março e abril do ano passado
foi que quando se fez uma survey, um inquérito a alunos de uma das maiores universidades públicas dos Estados Unidos, 1.500 alunos da Universidade de Arizona State, perguntaram-nos no final de abril de 2020 o que é que estava a acontecer. E o que estava a acontecer é que 13% dos alunos estavam a atrasar a conclusão da licenciatura, alunos que tinham emprego mais ou menos alinhavado e que estavam a terminar a licenciatura perderam esse emprego com a pandemia. Uma grande percentagem de alunos perderam estágios e pior, ou provavelmente ainda pior que isto, é que 1/3 dos alunos acha que mudaram as expectativas relativamente ao futuro. Ou seja, que pessoas que têm 23, 24 anos, de repente, acham que as possibilidades de rendimento e futuro na idade de 35 estão diminuídas. Isto é importantíssimo, porque na idade de 35, 40 anos é quando nós temos tipicamente os rendimentos mais altos na nossa vida. Então, o que é que, fazer aqui um bocadinho do sumário, o que é que nós sabemos acerca dos impactos de aulas perdidas? A evidência, como o Pedro disse, vem de interrupções causadas por férias de verão, por encerramento das escolas devido, por exemplo, a fenómenos climatéricos e também faltas às aulas. As férias de verão, isto basicamente este slide faz o sumário breve do que nós sabemos acerca de encerramentos de escolas até o ano 2020. O que nós sabemos é que férias de verão causam um abrandamento temporário no desempenho escolar. É um abrandamento temporário, é um abrandamento que tem quedas mais acentuadas para matemática do que para leituras, mas é um abrandamento que é perfeitamente recuperável durante o ano escolar. No caso de encerramentos de escolas por motivos inesperados, tipicamente costuma ser queda de neve nos Estados Unidos, em alguns estados dos Estados Unidos. Estes são encerramentos muito de curta duração, cerca de 1 semana, 2 semanas no máximo. Os investigadores gostam imenso de usar isto como experiência porque é completamente inesperado, portanto é quase como um randomized control trial. E o que se verifica é que para a população em geral não há qualquer impacto em encerramentos de escolas devido à queda de neve por 2 semanas. No entanto, aqui há coisas que começam a aparecer que para alunos de escolas mais pobres são muito mais afetados por encerramentos das escolas. Então, se 10 dias de escolas perdidas causam efeito, então qual é que será o efeito de quase 1 ano de escolas fechadas? Em termos de faltas às escolas, absentismo escolar, o que nós sabemos é que as perdas de 10 dias de aulas têm efeitos muito maiores na aprendizagem da matemática do que na aprendizagem da leitura. E isto são os efeitos imediatos. Aquilo que nós sabemos além disso é que evidência para pessoas que nasceram nos anos 30, podemos usar dados de registros, neste caso da Suécia, para olhar para efeitos de muito longo prazo. Aquilo que acontece é que faltas às escolas durante os anos 40 reduzem a probabilidade de emprego nos anos quando os indivíduos têm 25, 30, 35 anos. Portanto, os efeitos são bastante persistentes e vão se revelar em diversas dimensões da vida das pessoas. Eu gosto sempre, há 2 papers que eu acho que são especialmente interessantes para pensar no que é que pode, nos efeitos de longo prazo, porque são dos poucos papers, dos poucos papers que de facto olham para interrupções de grande duração. E estes são papers by Jaume and Willem e usam dados de greves de professores na Argentina. As greves foram frequentes na Argentina entre 83 e 2014. Durante este período houve 1.500 greves de professores e a duração das greves foi bastante diferente. E além disso, estas greves foram inesperadas, mais uma vez, se determinadas condições se mantiverem. Aquilo que vai acontecer é que estas greves são tão boas como uma experiência aleatória e, em média, 88 dias de escolas foram perdidos, quase 3 meses. Então, o que é que estes 2 coautores fazem? O que estes 2 coautores fazem é tentar
a perceber quais é que são os impactos nas greves que as crianças sofreram durante a escola primária, e olham para impactos na educação, no mercado de trabalho, no mercado de casamento, olham também para impactos entre gerações, e estes impactos entre gerações são os impactos dos filhos dos alunos diretamente afetados pela greve, mas também nos pais destas crianças, porque também os pais também foram afetados. Agora vou utilizar um bocadinho de termos técnicos. O que eles utilizam é basicamente aquilo que nós chamamos um método de diferenças nas diferenças. E o que é que eles tentam ver? Eles tentam ver como é que a educação e o resultado no mercado de trabalho mudam para adultos que são semelhantes em tudo, exceto houve adultos expostos a mais dias de greves durante a infância do que outros. A única diferença são mesmo nos dias perdidos de escola entre estes dois tipos de indivíduos. Basicamente isto é o paper in one slide, e basicamente o que é que isto mostra? O que é que eles encontram? O que eles encontram é que os efeitos são enormes nos salários na idade adulta, é uma redução de salários em cerca de 3 a 2% para homens e para mulheres. Não só os salários são reduzidos, como também existe uma maior probabilidade dos indivíduos adultos estarem desempregados, o que significa um maior custo para o Estado, provavelmente, em termos de subsídios. E os indivíduos mais afetados por mais dias de greves escolhem também diferentes ocupações. Acabam em ocupações profissionais menos qualificadas, e claro que isso lhes vai diminuir o salário. Essa é realmente a causa da diminuição do salário. O que é importante é que, o que é também importante neste paper é que os autores as crianças tiveram greves não só nos primeiros anos de escolaridade, na primária, mas também houve greves durante o secundário. Portanto, quando as crianças são mais velhas. E o que eles encontram é que os impactos na vida adulta são muito maiores para crianças afetadas durante os primeiros anos de escolaridade. Os primeiros anos de escolaridade são cruciais. Isto é importante para os governos que têm que pensar em termos de medidas de recuperação destas crianças. Portanto, isto está-nos a dar uma indicação de quando é que é mais urgente intervir. E, de facto, parece que o que estes resultados dizem é que é muito urgente intervir nas crianças da escola primária. Outra coisa que é importante neste paper é que permite olhar para quais os mecanismos por detrás da redução salarial dos indivíduos afetados e também da probabilidade de desemprego e da escolha de ocupação. E, de facto, os impactos podem ser completamente atribuídos à redução da escolaridade. O que acontece é que os indivíduos que foram expostos a mais dias de greves foram muito mais prováveis de não ter completado o ensino secundário. Não conseguiram o diploma de ensino secundário. E isso reduz os salários e todas as trajetórias futuras. E, mais uma vez, os impactos são maiores para crianças de famílias mais vulneráveis. E, como eu disse, os impactos vão muito além do mercado de trabalho daqueles que foram diretamente afetados. O que acontece é que os indivíduos mais expostos à greve encontraram parceiros para casar, que têm também eles menor escolaridade e menor rendimento per capita. Ou seja, só por este canal de marriage market, aquilo que vai acontecer é que podemos já inferir que as crianças mais afetadas as crianças destas famílias, ou crianças de pais afetados pelas greves, podem ser afetados porque eles próprios vão provavelmente ver de famílias mais desfavorecidas. E mais, quando Willem e Jaume olharam para os efeitos dos filhos das crianças afetadas, eles de facto encontraram impactos negativos da interrupção na educação. E o que acontece é que os filhos de pais mais expostos a greves foram muito mais prováveis de terem que repetir anos escolares. E há também impactos no rendimento do trabalho das mães das crianças afetadas. Em particular, as mães de crianças afetadas foram mais prováveis de desistir do trabalho e ficar em casa a tomar conta das crianças. Então, provavelmente foram precisamente as mães menos qualificadas
e mães em que o parceiro está empregado no melhor emprego, que tiveram que desistiram do trabalho para tomar conta das crianças que ficaram em casa por algum tempo. E tudo isto levou a uma redução do rendimento familiar. Isto só um bocadinho para dar uma ideia do que é que nós sabemos de interrupções bastante prolongadas no mais longo prazo. Então, se nós tivermos que sumarizar os efeitos de interrupções escolares, o aproveitamento escolar é afetado, é mais afetado em matemática do que em português ou inglês. Os impactos vão além da geração atual e, além disso, há um agravamento das desigualdades entre crianças de diferentes estratos económicos. E estes efeitos são multiplicativos para a próxima geração. Ora, o que é que nós sabemos em Portugal? Em Portugal nós sabemos muito pouco, acho que só olhando para as médias, que é uma coisa que eu não gosto e vocês também não, aquilo que parece acontecer é que em português a média do Exame Nacional entre 2019 e 2020 parece que quase aumentou. Em matemática o aumento foi brutal porque se decidiu mudar o método das notas, parece que o máximo não deixou de ser 20 para ser 22, já, pelo que o Pedro me disse. Eu acho que estes números são quase perigosos porque escondem realidades completamente diferentes e torna difícil atuar sobre estes números. Mas pelo menos existem números. Eu posso vos dizer que, por exemplo, na Noruega, os exames nacionais foram cancelados. Portanto, e a Noruega tem uma tradição muito grande de dados de registro, sendo que existem os exames nacionais mais ou menos uniformes para o nosso 9º ano, para o equivalente ao 9º ano português e para o 12º ano português, desde 2000. E além disso, não só é possível usar essa informação isolada, mas é possível ligar os dados de exames nacionais com dados familiares. Isto inclui dados de impostos dos pais, rendimentos, dados do mercado de trabalho, também dados de saúde, dados de educação futura e passada. Portanto, é possível fazer uma análise muito completa do que é que está a acontecer na realidade. Ok, o que é que em Portugal nós sabemos mais? Graças ao observatório, graças aos dados que a Novas tem estado a recolher, o que é que nós sabemos? Nós sabemos que os professores de escolas públicas estão pessimistas, os professores de escolas públicas que estão aqui no gráfico da esquerda, nas linhas cor-de-rosa, acham que nós vão ter que atuar para recuperar. Acham que o tempo perdido equivale a mais de 2 semestres, ou dois períodos escolares. São muito mais pessimistas do que os professores que ensinam em escolas privadas. Não só os professores têm usado escolas online, mas têm utilizado muito mais materiais de estudo complementares do que têm usado materiais de estudo complementares. Esse aumento desse recurso de materiais aumentou bastante entre março e maio de 2020. Portanto, os professores aprenderam a lidar com esta nova realidade, mas levaram pelo menos 2 meses. Uma situação preocupante é a situação do acesso à internet. Há imensos alunos que têm, especialmente no setor público, que não têm acesso, de escolas públicas que não têm acesso à internet. Nós vimos a ligação da internet em Portugal é também bastante mais fraca do que em muitas zonas do país do que aquilo que acontece, por exemplo, daquilo que eu tenho noção na Noruega. Nunca me aconteceu durante as aulas ter problemas com ligação ou em quaisquer apresentações. Com os meus alunos tem sido sempre a mesma coisa, mas sei que a realidade em Portugal é completamente diferente. E, além disso, também, como o Pedro referiu no início,
e tal como a Ludmila referiu, houve modificações na forma de avaliação dos alunos, com desvio de testes para avaliações mais baseadas em trabalhos de casa, homework. Agora, face a tudo isto, quais é que são o tipo de intervenções que se podem fazer? Qual é que é a capacidade de recuperação de diferentes medidas? A primeira capacidade de recuperação depende da idade. E aquilo que nós sabemos em geral da literatura de acumulação da capital humana é que é muito mais fácil recuperar em idades mais novas do que em idades mais velhas. E as diferentes medidas tendem a ser ou dias mais longos ou redução de períodos de férias, tutorias ou acompanhadas de escolas de verão, mas há aqui um fator fundamental que são peers são os peers, e isto inclui também a família, que são uma parte fundamental que sofreu uma grande mudança nos últimos meses. Por exemplo, estas têm sido as medidas propostas em vários países. No Reino Unido, o governo tem sugerido dias mais longos, férias mais curtas, aulas particulares subsidiadas e em pequenos grupos para crianças desfavorecidas. Estas tutorias de que o Pedro falou e que eu vou falar um bocadinho daqui também. O que acontece é que medidas como dias letivos mais longos e férias mais curtas têm tido resistências por lado dos professores. Há pouco tempo estava a ler um artigo do Guardian precisamente a falar neste tipo de problemas. Então, o que é que sabemos acerca de diferentes medidas? Por exemplo, tutorias e escolas de verão. Bem, aqui tutorias são momentos individualizados em pequenos grupos e são de apoio complementar aos alunos. Isso tem sido uma das medidas mais propostas por todos os governos. Uma meta-análise que o Pedro falou no início, que revê 96 tipos de programas, encontra efeitos positivos e substanciais. E os efeitos são mais fortes para programas estruturados e para professores que têm uma formação profissional. E também são efeitos mais fortes para os primeiros anos de escola. Os efeitos, agora aqui há efeitos heterogéneos, os efeitos de leitura tendem a ser muito mais avançados nos primeiros anos de escola, mas o bom é que a matemática é algo em que podemos compensar mais tarde. Portanto, os efeitos em matemáticas enquanto tutorias matemáticas tendem a ser mais elevados em anos e para idades mais avançadas. E elas devem ser conduzidas durante as escolas e não após as escolas, tal como o Pedro referiu. Eu não vou alongar muito mais nisto. Agora, nós temos não só o efeito deste tipo de programas de tutorias por professores, mas existe outro tipo de ajuda que podemos dar aos alunos. E muitas vezes a ajuda de baixa intensidade tem também efeitos. Por exemplo, existe um programa na Alemanha que foi introduzido em 2011, que é um programa de baixa intensidade, em que crianças de cerca de 10 anos de baixo rendimento familiares ou crianças que estão no percentil de 30 da distribuição, do grupo de 30% mais pobres da Alemanha, foram aleatoriamente atribuídas a um mentor durante um ano. E este mentor é um estudante universitário, é um voluntário, e encontra-se com as crianças diversas vezes durante esse ano. E o que acontece é que, enquanto que este mentor não tem efeitos diretos no GPA das crianças, nos resultados em termos de testes, no final do ano, tem efeitos anos mais tarde. E estes efeitos revelam-se numa maior probabilidade de que as crianças de baixo nível socioeconómico escolherem aquilo que é um tipo de cursos no ensino secundário que são dirigidos a tirar um curso universitário em vez de tirarem aquilo que os alemães chamam um Lauttrack, que dá acesso apenas a um ensino profissional. Ou seja,
este mentor, que é um estudante universitário, foi capaz de influenciar as crianças, influenciando as suas motivações e tendo efeitos de médio e longo prazo, através das escolhas, através da influência nas escolhas de competências. Portanto, esta informação é também bastante importante e tem efeitos muito visíveis, pelo menos até à idade universitária, que foi quando este estudo parou de observar as crianças. Um programa de matemática, eu mais uma vez agora eu e o Pedro devíamos ter coordenado os slides, portanto eu vou falar muito pouco acerca deste programa de matemática em Chicago, que durou 2 anos e em que conjuntos de alunos foram atribuídos, conjuntos de 2 alunos foram atribuídos um tutor 1 hora por dia durante cerca de 140 horas por ano. Este programa teve efeitos bastante importantes. Os efeitos foram crescentes no número de horas que as crianças foram expostas aos tutores, ou seja, ser exposto a 2 anos é melhor do que ser exposto apenas a 1 ano de tutoria. E os impactos foram não só na disciplina de matemática, mas, como o Pedro referiu, foram extensíveis a outras disciplinas não diretamente abordadas pelo programa. E os impactos vêm do ensino individualizado, em perceber que diferentes crianças têm diferentes necessidades, e não de uma mudança do ambiente escolar, ou do ambiente de aprendizagem. Ora, todo até agora o que eu tenho falado são medidas que foram testadas no ambiente pré-2020. O que é que nós sabemos de medidas que estão a ser implementadas agora? Itália tem intervenções, tem várias intervenções em curso para crianças do 6º ao 8º ano de escolaridade, em que oferecem tutorias online gratuitas para alunos desfavorecidos. Aqui os tutores, são também estudantes universitários, tal e qual como no estudo na Alemanha, e são voluntários que estão com os alunos durante pelo menos 3 horas por semana. E há 2 características fundamentais: as tutorias são inteiramente online, e além disso os tutores não são profissionais, mas são estudantes universitários treinados e apoiados para desenvolverem uma tarefa específica, que é uma tutoria a crianças desfavorecidas. E os impactos têm sido extraordinários. Há uma melhoria do desempenho académico em cerca de 0,26 standard deviation. Isto é um impacto bastante grande, e não só uma melhoria no impacto no desempenho académico, mas também em habilidades socioemocionais e aspirações. Ou seja, as crianças estão mais calmas, sentem-se mais contentes, estão menos estressadas, e tudo isto pode ajudá-las no futuro. O mais importante é que dentro das crianças pobres que são abrangidas por este programa, as crianças mais pobres dos pobres são aquelas que têm efeitos maiores. E também as crianças imigrantes têm efeitos bastante positivos. Bem, então, parece que na situação da pandemia, não só os professores têm um impacto, mas também tutores com formação académica, ou pelo menos uma formação que os prepare para lidar com crianças mais novas e ensiná-las, têm efeitos. Mas há outro aspecto, que é, como eu dizia, a família e os peers. Enquanto que a educação online é um substituto imperfeito para a aprendizagem preferencial, e é imperfeito porque não só se perde o ensino presencial, mas perde-se uma parte fundamental das escolas, que é a capacidade de reunir no mesmo sítio crianças de diferentes grupos socioeconómicos. Ou seja, um aspecto que é muito importante nas escolas e que tem efeitos
na vida futura, que crianças de nível socioeconómicos poderem se misturar com crianças de nível socioeconómicos mais alto, nível socioeconómico mais baixo, se poderem misturar com nível socioeconómico mais alto, isso perdeu-se completamente. Os peers desapareceram, mudaram. E além disso, enquanto as crianças estão em casa, alguns pais, de facto, compensam pela mudança do ambiente escolar pelos seus próprios meios, ajudam muito mais as crianças a estudarem do que numa situação pré-pandemia. Os outros pais não têm esta possibilidade, por isso simplesmente não têm tempo ou por isso simplesmente não têm mesmo, não estão equipados para poderem ajudar os seus filhos. Então, um estudo, um paper recente de Agostinelli e coautores, toma uma abordagem diferente daquilo que eu tenho mostrado até agora, que têm sido estudos baseados em quasi-experiments ou abordagens ou experiências ou algo muito semelhante às experiências que tiveram lugar. O que eles fazem é basicamente usar um modelo estrutural e neste modelo existe uma função de produção de capital humano e tenta capturar como as crianças adquirem habilidades dependendo de diferentes inputs, diferentes da educação das escolas, da qualidade e contribuição dos pais em termos de escolhas de escolas e também estilo parental em casa, e também grupos de peers com quem as crianças interagem nas escolas. São estes três tipos de inputs: qualidade de escolas, contribuição dos pais e grupos de peers, entra de uma forma mais ou menos estilizada numa função de produção de capital humano. E depois eles estimam este modelo utilizando dados de uma amostra representativa de alunos de ensino secundário nos Estados Unidos. E para estimar determinados elementos desta função de produção que são constantes no tempo, o que eles fazem é usar dados do período pré-2020 e têm dados de várias dimensões, de bem-estar dos indivíduos e também do desempenho escolar. E então o que eles encontram é que, e depois tendo este modelo estimado, fazem simulações de efeitos de fecho de escolas, ou seja, este tipo de modelos permite simular o que é que vai acontecer com determinados choques na economia, ou neste caso devido à crise. O que eles encontram é aquilo que nós já sabemos, que o fecho das escolas tem um efeito persistente nos resultados educacionais e vai aumentar as desigualdades. E também encontram que o aluno médio, o aluno de áreas mais pobres, sofre um efeito mais negativo. O que é interessante, de facto, acerca deste tipo de abordagens que Agostinelli e coautores usam, é que permite perceber quais é que são os diferentes mecanismos que estão por trás dos resultados encontrados. E o que eles encontram é que não só esta redução do desempenho escolar está relacionado com o fecho das escolas e com a perca do acesso à escola e aos professores, mas a falta de interação com os colegas e o comportamento, a mudança como os pais reagem à crise, contribui também para o aumento das desigualdades educacionais. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que qualquer medida, qualquer política que seja desenvolvida, vai ter que, até certo ponto, tentar olhar ou tentar perceber o que está a acontecer na família. Então, em jeito de conclusão, enquanto que o aproveitamento da matemática parece ser o mais afetado com todo o fecho de escolas, interessante, o que a literatura nos tem mostrado é que existe muito mais possibilidades de recuperação do tempo perdido em matemática do que se calhar em português ou inglês. Os impactos vão além da geração atual e por isso convém fazer qualquer coisa rápido. E, além disso, há uma necessidade de intervenção junto das crianças mais desfavorecidas, porque realmente os efeitos negativos que têm sido encontrados para crianças de famílias mais desfavorecidas. Na verdade, este paper de Agostinelli e coautores, o que encontra é que a aprendizagem de crianças de zonas mais ricas permanece ilesa, praticamente não foi afetada com a crise.
Por exemplo, uma forma que em Portugal pode ajudar, e pode ajudar duas partes, pode ajudar os alunos, mas pode ajudar os tutores, é talvez pensar rapidamente em tutorias subsidiadas usando estudantes universitários. Os estudantes universitários perderam rendimentos, portanto, muitos estarão dispostos a contribuir para estas situações, para serem tutores de alunos de escolas mais pobres, e os alunos de escolas beneficiam tendo uma aprendizagem estruturada e uma ajuda extra. Não sei se isto realmente já foi feito, ou está a ser feito, mas claramente eu acho que parece que unir forças nesta direção seria uma boa ideia. E obrigadíssima. Muito obrigado. Rita, já agora pego na última pergunta, se isto está a ser feito. De facto, a Gulbenkian lançou o programa GAPA, que teve a proporcionar a uma série de alunos de escolas mais desfavorecidas nos últimos meses, em comparação com a SPM, um serviço de tutoria que era com alunos universitários, mas também licenciados em matemática, que não estavam colocados ou assim. E muito interessante, um programa muito interessante, muito bem pensado na hora certa e no momento certo. Bom, agora temos uma série de perguntas para várias pessoas. Começo pelo Pedro. Há alguns estudos recentes e conclusivos sobre a importância de acelerar em vez de remediar. A questão é se há já estudos do pós-fecho de escolas, ou digamos, depois da reabertura das escolas após terem estado fechadas. Sim, estes dados que eu trouxe, eu tinha mostrado uns dados daquela plataforma do Zearn, que é aquela plataforma de conteúdos de matemática, que chega a 2 milhões de alunos nos Estados Unidos, e que de facto são os primeiros dados que existem depois da reabertura das escolas, em que o que eles tentam fazer é, eles vão medindo a evolução dos alunos ao longo do tempo e sabem as escolas onde se está a adotar uma prática mais de remediação e outra mais de aceleração, e eles compararam como é que os alunos numas escolas e noutras escolas estão a evoluir ao longo do tempo nos exercícios que a plataforma, e de facto o primeiro resultado que têm, e isto é um resultado que foi publicado agora no final do ano, é que os alunos que estavam em escolas que adotaram práticas de aceleração conseguiram completar até 27% mais de exercícios corretamente do que os que estavam noutras práticas. Uma coisa interessante era que eles também notaram que isto era transversal, ou seja, isto acontecia em escolas em bairros mais ricos e outra em bairros mais pobres, mas o que também era interessante é que as escolas em bairros mais pobres estavam preferencialmente a adotar a remediação. Ou seja, estes dados eram interessantes na medida em que nos diziam que a aceleração parece que estava a funcionar para todos, mas era nas zonas mais desfavorecidas que se estava a apostar mais na remediação, e um dos alertas que se lançava neste primeiro estudo, nestes primeiros dados que saíram, foi: se isto então for assim, então significa que em cima das desigualdades que já vêm destes 2 anos de pandemia, na prática da recuperação poderemos estar a acrescentar mais uma. E era, no fundo, o alerta que estes dados também nos traziam. Obrigado, Pedro. Estão aqui 2 perguntas para a Ludmila. Uma das perguntas é: por que há esta diferença entre matemática e português? Alguma explicação psicológica? E a segunda questão não é possível uma aula expositiva de matemática ser também muito interessante, intercalada com atividades que a tornam menos expositiva e mais participativa? Esta segunda pergunta é um pouco mais provocativa. Sim, não, mas eu vou começar por essa mesmo, pela segunda. Não, eu acho que sim, eu acho que aí é aquilo que é que nós chamamos expositivo ou não. Eu não chamaria aula expositiva se já inclui essas atividades e interação com os alunos e os exercícios de grupo. Eu, nesse caso, não chamaria expositiva. E acho que foi isso que eu quis dizer na minha apresentação. Quando eu, por expositiva, entendo aquela aula em que o professor entra e fala no mínimo meia hora sem parar. Depois, talvez no final das aulas, da aula, no final desses 30 minutos, os alunos façam alguns exercícios. Agora, se é uma aula que tem partes de exposição e depois exercícios e vai intercalando uma coisa e outra, sim, eu diria que isso é uma boa receita para uma boa sala de aula, para uma boa aula.
E claro que depois é transferir isso para o online. Acho que online, se o professor tenta falar durante, eu já nem digo os 50 minutos clássicos, mas durante 30 minutos sem parar, seja synchronous, ou como é que se diz, seja online, mesmo com os alunos a verem direto em live, ou seja, um vídeo pré-gravado, acho que aí os alunos de facto não vão prestar atenção. Mas sim, acho que uma aula, aquilo que eu digo que nós temos de adicionar estas atividades e os testes, não é abandonar de toda a parte expositiva, porque é necessário dar as bases de conhecimento e explicar alguma coisa sobre os materiais. Portanto, é preciso intercalar as duas coisas. Sim. E sobre a questão da diferença de português Eu desconheço estudos que tenham comparado as duas coisas, ou seja, porque é que há uma trajetória diferente em línguas e outra em matemática, por exemplo. Os estudos que conheço em que as duas coisas são comparadas têm muito a ver com estereótipos e com ideias pré-concebidas sobre matemática e leitura, e portanto, os estudos que eu conheço são aqui nos Estados Unidos, foram feitos cá. Há muito a ideia de que a matemática é mais difícil. Portanto, eu não sei se isto será um caso de self-fulfilling prophecies, de já esta ideia, esta expectativa, já é uma coisa tão difícil que, se não fizermos as coisas como estamos habituados, vai ser ainda mais difícil e, portanto, a pessoa chega ao teste, está ainda mais nervosa e sente que sabe ainda menos. Não sei se será esse caso, não tenho bases científicas para dizer que é isto. Aquilo que sei é que muitas vezes os alunos têm piores resultados a matemática do que a línguas, porque têm esta ideia que é mais complicado, que vão ter mais problemas em aprender. Portanto, não sei se será esse o caso. Uma coisa que poderá ser também, e atenção, eu não sei, não conheço estudos sobre isto é só a minha ideia daquilo que poderá estar a acontecer, é a exposição que se tem a português ou a inglês, à língua, é muito mais constante e, apesar de os alunos estarem em casa, vai ser mais constante do que aquela que vão ter a exercícios específicos de matemática. Por exemplo, se nestes estudos estivermos a avaliar se os alunos aprendem tão bem a resolver exercícios de geometria offline, com aulas online, como aprendem a analisar a poesia de Cesário Verde com aulas online, se calhar chegávamos aos mesmos resultados. Se estamos a falar de competências mais gerais, se calhar é aqui que as diferenças estão. Agora eu não sei, eu não conheço bem os estudos que foram referidos, se é este o caso ou não. Muito obrigado. Não sei se faz sentido. Mas havia mais uma pergunta que era sobre, em primeiro lugar, quando os alunos ficam fechados em casa por causa da neve ou por causa de greves, a situação não é exatamente comparável àquilo que ocorreu agora, em que os alunos estavam em casa mas tinham aulas. Serão os resultados extrapoláveis de um lado para o outro, ou linearmente extrapoláveis? E outra questão é, há uma diferença entre a qualidade e a quantidade do tempo passado na escola, e se estes estudos se assentam apenas na perda de tempo, na redução do tempo que os alunos tiveram. Esta pergunta era para a Rita e para o Pedro, se eu bem percebi estas perguntas. Os efeitos não são extrapoláveis, de facto, porque não só não houve compensação quando as aulas estão interrompidas devido à neve e devido a greves, e agora houve compensação, mas a duração é também completamente diferente, é uma duração mais curta. Seria a única comparação que aqui é possível, mas é de facto pouca informação que nós temos para poder perceber quais é que são os efeitos futuros. E além disso, como essa questão refere, perdeu-se também diferentes níveis de qualidade e quantidade. Por exemplo, para uma criança de nível socioeconómico mais alto, se calhar ficarem com os pais em casa a aprender, pode até ser melhor do que estar na escola em determinadas situações, se a escola for uma escola má.
aliás, é exatamente este tipo de simulações que mostram este último paper do qual falei, que é um paper que não olha para coisas que efetivamente aconteceram, mas tenta prever o que é que pode acontecer numa situação em que as aulas são fechadas. E o que eles mostram é que crianças de nível socioeconómico mais elevado, de facto parece que não perderam muito da escola estar fechada. A compensação em casa, a tarifa dada pelos pais, a escola online a que eles tiveram acesso, a perda do tipo de grupos de colegas e amigos que eles sofreram, levou-os a não ter efeito na aprendizagem, pelo menos na aprendizagem medida um ano depois. Agora, as crianças mais pobres foram muito afetadas. Portanto, essa é realmente a melhor resposta que eu consigo pensar. Pedro? Eu acrescentaria talvez um ou dois pontos, faltando ainda a questão da matemática e enfatizando aquilo que a Rita estava a dizer, ou seja, o que surpreende nestes estudos sobre tutorias da matemática é que são mais eficazes para anos mais tarde, que é uma coisa que até para nós é um bocadinho contraintuitiva, porque nós temos sempre, é aquele resultado que nós em Economia da Educação dizemos tantas vezes, e não só em Economia da Educação, que é sempre mais difícil, é sempre menos maleável intervir sobre os alunos mais tarde. E estes resultados, aliás, aquele estudo que a Rita e eu citámos de Chicago, é sobre alunos do 9º e do 10º ano, onde muitas vezes em muitos programas já é difícil encontrar impactos, precisamente por ser uma idade tardia. Aliás, o estudo chama-se mesmo not too late, ou seja, não é tarde para chegar a estes alunos. Eu acho que essa é também uma mensagem importante. Depois, em relação ao ponto da escolaridade, eu acho que essa é uma linha de, claramente, investigação que eu acho que está em ter discussão recentemente. Há um paper publicado há muito pouco tempo na Nature, do Patrinos, em que olha não só é para perceber se as diferenças entre os países são explicadas por anos de escolaridade ou são explicadas por aquilo que de facto se aprendeu na escola. E de facto ele mostra que não é apenas uma questão de anos de escolaridade, mas é uma questão de aprendizagens, e esse é de facto um ponto importante. Nós tivemos, e aliás no ano passado, e penso que saíram os números há pouco tempo, houve uma grande queda das taxas de retenção. Isso é perfeitamente natural, uma vez que foi um contexto tão peculiar e era em que é tão difícil avaliar os alunos, mas é muito importante garantir que este progresso dos alunos ao longo do tempo está a ser acompanhado por uma aprendizagem que corresponde a estes anos de ensino. Portanto, ou seja, e por isso mesmo é que tudo isto que nós falámos aqui, eu, a Ludmila e a Rita, sobre programas de recuperação de aprendizagens, é mesmo importante para garantirmos que esta escolaridade formal dos alunos, ou seja, que esta progressão ao longo da sua vida académica está a ser acompanhada de aprendizagens, porque senão no final, e usando aqui uma expressão típica de economistas de educação, senão o capital humano que temos ali à frente não é o mesmo, no final do 12º, não é o mesmo que é que eles terminaram o 12º antes da pandemia, e é exatamente contra isso que temos que trabalhar. Bom, muito obrigado, Pedro, muito obrigado, Rita, muito obrigado, Ludmila. Não há mais perguntas, a nossa sessão chegou ao fim. A seguir, eu gostava só de dizer que estiveram perto de 60 pessoas nesta sessão, o que mostra o interesse do tema e a atualidade. E foram referidas várias vezes a questão dos testes e da avaliação. A SPM organizou, não sei se todos sabem, organizou testes com o formato com características do exame nacional em mais de 100 escolas e equipamentos, mais de 30 mil alunos, do 4º, 6º, do 9º, do 10º, 11º, 12º. Eu acho que as pessoas que se interessam por isto, convém que é bom saberem isto, porque está aqui um repositório de informação muito importante para vir no futuro a avaliar algum impacto disto. Julgo que é o único registro que existe na matemática. As pessoas dizem que a matemática é uma área tipicamente difícil. Convém dizer que a média mais baixa dos últimos anos, todos os anos, dos últimos 10 anos, a cadeira que tem a média mais baixa é Físico-Química, não é Matemática. E claro que a matemática tem algumas idiosincrasias, sendo que uma coisa que nos deve preocupar a todos, acho eu, uma coisa que deve preocupar, por exemplo, os professores de artes, é que se pede a um aluno da creche ou da infantil para desenhar uma casa, um cavalo ele imediatamente desenha, se pede no final do primeiro ciclo e ele diz que não sabe desenhar. E uma coisa parecida com esta está a acontecer na matemática, é que os alunos do 4º ano
no Teams do 4º ano para o Teams do 8º ano, ou aqueles que disseram que gostavam da matemática, ou que a matemática era a área preferida deles, desceu muito. E isto quando a SPM é LUTOS e a APM tem em Portugal inteiro o campeonato dos jogos matemáticos, que tem milhares de crianças a participar e a gostar e a divertir-se e a ver, portanto, esta destruição do gosto por alguma coisa que é naturalmente atrativa é uma coisa que deve fazer pensar muitas pessoas. Obrigado por tudo, obrigado a todos por aceitarem o convite e pela vossa prestação extraordinária. Eu profissionalmente devia estar numa sessão ao lado, mas cada segundo que estive nesta valeu a pena, muito obrigado. E agora vem a sessão plenária com André Neves, que é um dos mais prestigiados, se não mais prestigiado matemático português da atualidade. Convido todos para seguirem para lá. Obrigado a todos. Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigadíssimo. Obrigada. Obrigada, Obrigado, boa boa tarde.